Olá pessoal, estamos aqui no nosso terceiro Macro Xcast, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com Joás Letelier. E aí, Raíssa? Raíssa, que vos fala, e nós temos um convidado super especial, Aldelson Jorge. É um prazer estar aqui no Macro X Academy, né? Mais um podcast para a gente discutir um tema muito importante e essencial para os dias atuais. Ele que é mentor de alta performance, também estudante de medicina, né? E hoje nós vamos falar sobre mentalidade. Muito importante. Raíssa, eu acho que esse tema hoje é um tema especial que vamos promover a oportunidade das pessoas entenderem um pouco de como um homem, uma pessoa, um ser humano consegue desenvolver a sua performance através da mentalidade. Muito feliz de Jorge estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Jorge. Prazer. É importante, né, falar sobre esse tema. E uma coisa que esse tema traz é a naturalidade, né? Porque mentalidade você não fala algo artificial, mentalidade é o que você é. Então, o que você é soa natural, né? O artificial é que muitas vezes soa de forma não natural. E mentalidade é algo que está intrínseco e ele pode ser moldado. Então, o que vamos falar hoje é algo que nós vivemos, né? É algo que não pode ser desintegrado do ser. E é sobre isso que a gente vai bater esse bate-papo aí. Estou aberto aí para discutir sobre esse tema. Perfeito. E antes da gente trazer e falar, né, sobre como você empreender, como você ideias e melhorias para você trazer para o operacional da sua empresa, o setor de vendas, enfim, diversos setores, a gente precisa falar sobre a mente do empreendedor, né? Como é que esse empreendedor está agindo mediante as dificuldades, as coisas do dia a dia, né? Como é que a mentalidade dele está sendo construída, fortificada para tanto aguentar, ter resiliência, né? Para suportar o dia a dia, os trâmites, mas também começar a desenvolver uma visão e uma mentalidade de crescimento, né? Então é para isso que a gente trouxe esse papo, para a gente despertar isso também, acredito que em nós, né? E também em vocês que estão nos assistindo. Eu acho a jornada de Jorge bem interessante e a minha primeira pergunta, que eu acho que muita gente pode se identificar, é como uma pessoa que veio da escola pública, Jorge que veio da escola pública e passou a sua infância realmente focado, estudando, não teve a infraestrutura que muita gente tem hoje, né? Acesso à escola particular, cursinhos preparatórios, e conseguiu encarar uma universidade federal de medicina, né? Passando por todas as dificuldades que passou, que é isso que a gente queria entender, como funciona essa mente de você não desistir diante de tudo que você viveu. A gente sabe que nós que viemos de famílias, que não viemos de famílias ricas, isso dificulta o acesso a muita coisa, né? E como, mesmo com a ausência de tudo que você teve, como é que você conseguiu passar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o curso de Medicina com pouca idade, né? E é isso que a gente queria entender, uma das coisas. Né? Desde já sempre agradecer, porque assim, a jornada ela nunca é individual, né? Ela é sempre em grupo. E hoje em dia, acesso à informação está um pouco mais fácil. O filtro que está difícil, né? E eu vou partir de um pressuposto que eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, que ele disse que a educação no Brasil, ela estava na UTI e agora foi para a enfermaria. Então, desde cedo eu soube que se você quisesse vencer o sistema, você teria que sair da UTI para a enfermaria, da enfermaria para o ambulatório e você ter alta. E esse processo para um sistema é muito difícil. Então isso pressupõe ações individuais. E baseado nesse pressuposto, eu parei, olhei o entorno que eu estava e fiquei me perguntando assim, como é que eu vou sair daqui para esse outro cenário que eu quero vivenciar? Quais atitudes eu pretendo tomar?
E é legal porque uma das coisas que o ser humano é circuncidado por fatos, né? E circunstâncias que vão lhe moldando. E se você não tiver o devido controle sobre a sua mente, você pensa que você é produto das circunstâncias. Sendo que uma característica inerente que você tem que sempre trazer à tona é que você é o autor da sua história. Entendeu? E é interessante isso porque à medida que você vai se imbuindo dessa mentalidade, eu sou o autor da minha história. Talvez eu não passei da primeira vez, talvez eu não passei da segunda vez, mas sou eu que estou construindo minha história, ou seja, no momento que for certo eu vou conseguir ultrapassar aquela barreira. É essa mentalidade que faz você crescer. Primeiro você entende o cenário. Se eu continuar tendo as mesmas atitudes, eu vou ter os mesmos resultados. Mudei de atitude. Segundo, eu começo a ver que, uma vez que eu tomei aquela atitude, circunstâncias e imprevistos vão aparecer. E tem outra frase que eu gosto muito, é que imprevisto vem quando a sua vida cada vez mais está interessante. Né? Eu estava vendo um dia desse em um podcast, o cara falando que, devido ao status social dele, ele viajava para diversos cantos, né? Ia para Roma, ia para Itália, mudava o itinerário. Ou seja, cada vez mais que essas pessoas vão mudando o itinerário, porque a vida dela é muito interessante, ela deve ter vários negócios. Então ela chega lá, quando está tranquilo em sua casa e tudo mais, chega uma multa, porque estacionou no local errado. Chegou outra multa porque faltou pagar alguma conta que lá em Roma tinha que pagar. Então, os imprevistos eles vão acontecer, isso não é problema. O problema é você não saber lidar com imprevistos. Então, em toda a minha caminhada, desde o ensino fundamental até o ensino médio, até eu angariar uma vaga numa faculdade pública, federal, né, de um curso tão concorrido, o grande divisor de águas não foi os imprevistos. Foi a forma como eu lidei com os imprevistos. Entendendo que eu não era produto das circunstâncias, entendendo que eu ia ter mais dificuldade, mas eu seria o autor da minha história, né? Então as dificuldades, as circunstâncias iam aparecendo, claro, como ser humano, algumas vêm às vezes para tentar lhe parar, né? Tentar lhe derrubar, mas é nesse momento que você se apega aos seus princípios, e um dos princípios que eu tenho é crer em Deus, né? E me esforçar. E aí, graças a Deus, consegui aí plantar minha sementinha, né? E estou na busca aí. Hoje também ajudo vários estudantes que têm o contexto que eu tinha e também aqueles que não têm o contexto que eu tenho, mas que eles têm uma coisa em comum, que é essa questão da mentalidade. Muito legal. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa resposta foi o acesso à informação hoje é bem mais fácil e a diferença é o filtro, é o que você busca. Então, nós temos escolha. Jorge mostrou aqui claramente que ele poderia ser mais uma pessoa que tinha dificuldade ali para ter acesso a várias coisas e traçar um caminho diferente. Faz lembrar até do primeiro podcast, né, que a gente conversou sobre Sim. Tudo começa com a decisão, né? Exatamente. Ele tinha ali 2 cenários que a partir de uma decisão, não. Mesmo eu tendo essas circunstâncias, né, eu vou escolher um caminho diferente, né? E a partir dessa decisão você vai dentro do caminho, né, aperfeiçoando e vendo artifícios e coisas para você estar cada vez mais capacitado para continuar percorrendo, né? Totalmente. Então tudo sobre a decisão, né? O caminho. Eu acho que a decisão que ele tomou, só que antes de ele tomar essa decisão, ele teve uma mentalidade. Ele conseguiu perceber que ele era o autor da sua própria história. Que as decisões que ele tomasse aqui iriam representá-lo posteriormente. Então, a chave realmente é o que você vai escolher fazer. Às vezes você tem um leque de coisas na sua mesa e você vai precisar escolher o que você vai fazer. Tem coisas que te dão prazer, mas não te dão resultados. Tem coisas que te causam dor, mas te tornam fortes. Então, essa escolha, que não é uma escolha fácil, são escolhas que podem mudar a sua vida, né? Que podem mudar a rota da sua história, podem mudar a sua família. Então, o momento em que o ser humano tem decisivo, que todos os dias são decisivos, nunca é tarde para você tomar uma decisão certa, especialmente a certa. Então, eu extraio da fala inicial de Jorge realmente
As informações nós temos realmente, está bem mais fácil, mas o filtro e trazendo o que a Raíssa falou, a decisão. Então, é você decidir e o filtro é o quê? O que você vai decidir fazer. E é interessante porque, como diz o poeta contemporâneo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você não tomar uma decisão, pessoas tomam uma decisão por você. Sim. Né? E essa frase, você ser o autor da sua história, muitas vezes é aquele óbvio que precisa ser dito. Por quê? Quando as circunstâncias elas soam para um lado negativo, porque se você somar na vida, você tem mais derrotas do que vitórias. Só que as vitórias elas são significativas, que elas às vezes têm o poder de silenciar todas as derrotas, né? Você voa na Olimpíada, a mulher treinou 30, 40 anos, treinou 20 anos para um momento de glória que dura uma semana, acabou-se. Mas aquele momento de glória que durou uma semana é tão significativo que talvez nunca mais você vai ver a Beatriz Souza da mesma forma que você via antes, né? E é interessante porque o ser autor da sua história é você tomar decisões que muitas vezes é difícil para uma determinada faixa etária de idade. E quando a gente não toma decisões, pessoas tomam decisões por nós. E tem momentos na vida que as circunstâncias elas vão destoando, que se você não se ligar, você vai deixar os outros tomar decisões por você. Eu digo muito ao pessoal que está tentando, né, empreender, o pessoal que está nessa pegada de crescer, que ele não vai acertar sempre. E não são os erros e as circunstâncias que vai tirar, digamos que, a atitude significativa individual que ele tem. Então, no momento que ele errar, no momento que ele quebrar no primeiro negócio, no momento em que ele não conseguir na primeira tentativa, pessoas vão tentar tomar decisões por ele. Vá por esse caminho. Não, fulaninho tem uma empresa, seja que, né, sai dessa empresa, esse negócio não está crescendo, vá para essa. E ali é o momento que você tem que parar e analisar. Poxa, no meu caso, eu analisei, beleza, 2, 3 anos eu vou estar tentando passar no curso desse, tranquilo. Quando eu não conseguia passar na segunda, alguns diziam, não, vá para esse curso menos concorrido, não, talvez vá para esse caminho, será que não é melhor você trabalhar? Ali eu pensei, quem vai passar 50 anos fazendo isso, quem é? E às vezes são até pessoas que nos amam, né? Mas a gente tem que saber filtrar, por quê? A vida, ela vai, digamos que, recompensar os disciplinados. Então você não tentou na primeira, não passou, segunda, terceira, na terceira você passa, e aquela mesma pessoa que falou para você que era para falar, estava lhe parabenizando. A culpa é dela? Não. O mérito e a culpa é totalmente sua, que você decidiu focar na sua decisão e você decidiu ser o autor da sua história. E as pessoas vão se moldando à medida que a sua trajetória vai modificando, elas vão se moldando também a sua história. Mas tudo partiu de um princípio, de você saber que é o autor. E daquela autoria você foi seguindo aquele mesmo foco. Legal. Jorge, uma coisa que eu acho bem interessante é quando você tem uma crença limitante. Vamos trabalhar com o cenário que você viveu. Perfeito. Você falou em tentativas. Então, eu estou entendendo que você fez algumas tentativas até você conseguir alcançar o seu objetivo. Alguém que tem uma crença limitante poderia entender que na primeira tentativa que foi feita para alcançar o objetivo que aquela pessoa estava tentando fazer, e quando ela não conseguiu, para ela às vezes acabou. A mente cria naturalmente essa limitação. Mas eu entendi que na sua trajetória, quando você recebia uma negativa por não ter conseguido naquele primeiro momento o seu objetivo, você entendia aquilo como um degrau, né, para chegar no próximo. Você perdeu uma batalha, mas não perdeu uma guerra. Você vai utilizar toda a experiência que você teve para percorrer até aquele momento para você chegar no estágio que você quer. Mas como foi essa experiência das suas tentativas? O que se passou na sua cabeça quando você estava na expectativa de receber aquela notícia da decisão, se você passou ou não passou? Como funcionou a sua cabeça nesse momento? Tem um negócio muito interessante que o Joás falando aí, eu me lembrei de um primo meu que teve uma coisa que ele perguntou assim, e aí Jorge, como é que vai ser quando eu não passei da primeira vez, né? Aí eu falei, eu tenho um prazo de 4 anos para passar. Eu botei na minha cabeça que eu tenho um prazo de 4 anos para passar.
Então, quando eu não passei na primeira, na segunda vez, eu tava tranquilo, porque tava no prazo, né? Sendo que quando eu fui tentar a terceira vez, que eu passei 2 anos após terminar o ensino médio, você já fica naquela, né? Poxa, falta só 1 ano pro prazo acabar, né? Mas você tem que manter o foco ali. E um prazo que você mesmo criou, né? Que eu mesmo criei, né? E ali, qual vai ser a minha justificativa, né? Daí, então... E eu só sei que nesse terceiro ano aí, motivado não somente pelo prazo, mas por coisas também pessoais, que envolvia também meu relacionamento com a minha esposa, né? Que na época era minha namorada, eu queria noivar para destravar a vida, né? Uhum. E aí nesse momento eu peguei um foco absurdo, comecei a estudar não somente coisas que eram de propedêutica, né? Por exemplo, biologia, matemática, comecei a saber como estudar, né? A melhor forma, a melhor performance que você obter, que tipo de estratégia você vai utilizar. Comecei a estudar sobre educação, né? As maneiras de você aprender, educação neurolinguística, educação visual, gamificação. E tudo isso foi me moldando, né? E aí me fez lembrar que muitas vezes na sua trajetória você está motivando outras pessoas sem saber. E teve um primo meu que ele sonhava em ser um catiano, né? Para quem não sabe, o CAT é uma força especial da Polícia Militar, né? Que você faz e você entra no Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP. Então é um dos cursos mais concorridos que tem, né? Tem o CAT e também tem outro, que todos dois dá ascensão para você ir pro BOP. E é um curso que exige muito. E meu primo tentou a primeira, a segunda, a terceira, passou na 4ª vez. Aí quando eu fui conversar com ele, ele olhou e falou assim como você me deu um prazo. Era 4 anos, você passou na terceira, eu passei no 4º. Então assim, eu tinha falado com isso ele somente uma vez, né? E ele colocou aquilo, permaneceu no foco. Também tomou pra si. Tomou pra si. E às vezes o pessoal lá de casa, meu filho, você tá se matando, você tá fazendo isso, tanto comigo como com ele, sendo que ele já tinha traçado o prazo, só não tinha exposto. Eu tinha exposto o prazo, né? Então é interessante que muitas vezes nessa trajetória você tem objetivos que você coloca de forma individual, e a sua trajetória muitas vezes é individual, só que você está inspirando pessoas. As pessoas costumam observar a trajetória de um campeão, né? O campeão não porque você vai ganhar rios de dinheiro, não é só isso. O campeão porque você consegue vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. E é muito interessante porque nesse caminho, né, você vai adquirindo bagagem que no momento você não percebe, né? Porque se a gente for parar para ver, poxa, 3 anos tentando, né? Talvez 3 anos de não conseguir, 3 anos de errei, de não sou capaz, não sou suficiente, mas também 3 anos que lhe aperfeiçoaram, que lhe trouxe uma bagagem que hoje você consegue também passar essa bagagem para outras pessoas, né? Imagina se talvez ele tivesse passado de primeira, será que hoje ele conseguiria, né, ser mentor e ajudar tantos outros a também passar? Né? E às vezes dentro do caminho a gente não consegue enxergar, né, o porquê que a gente está passando por esse processo, né, o porquê que, enfim, porque essas circunstâncias estão acontecendo, né, mas lá na frente a gente não só consegue o que a gente está trilhando, mas a gente também adquiriu uma bagagem para muitas vezes já percorrer o próximo ciclo, né? Entendeu o propósito, né? Muito bacana. Muito interessante. Eu acho, Jorge, que a sua história inspira e me mostra uma coisa, que explicita uma coisa, que quando você tem um propósito ou uma meta e você compartilha com as pessoas, você expõe, você dá notoriedade a esse objetivo. Até o compromisso você também, assume, né, um compromisso público e com você. Exatamente. E isso te põe pressão para você fazer acontecer o que você planejou. Assim também é no empreendedorismo. Às vezes você tem medo de começar, você tem medo de dar o primeiro passo. O que é que as pessoas vão achar? Será que vai? Gente, planeja, tem que ter planejamento, estuda sobre o que se vai fazer e dá o primeiro passo. Agora, a ausência de coragem para dar o primeiro passo levam as pessoas a estado de estagnação. Não conseguem avançar na sua mentalidade, não conseguem ser um ser humano que faz diferença na sociedade. As pessoas que fazem diferença na sociedade, elas têm coragem de pôr a cara a tapa. E se isso não acontecer, se você não se expor,
por medo, o que é que as pessoas vão achar, e se eu falhar? Gente, você tentou, e ele falhou na primeira, conseguiu experiência, conseguiu bagagem, e veja hoje, conseguiu passar, ajuda outras pessoas. Então a nossa vida, ela é um trajeto muito interessante de desafios, de coisas que não deram certo, de itens que deram certo. E essa é a vida. A gente não tem que ter medo de expor a nossa vida, de fazer alguma coisa, por achar que não vai dar certo. Nós já estamos vivos. O que tem que fazer é viver. Aquela frase, o não você já tem, né? Você tem que correr atrás do sim. E é interessante porque se você pegar o significado do medo, né? O que é medo? O medo é a falta de informação daquilo que está por vir, né? Aí é igual você pega um túnel, né? Um túnel escuro, aí você tem medo. Por quê? Porque você não sabe, você não tem informação de quantas pessoas passaram naquele túnel. Você não sabe o que está por vir. Aquilo lhe gera medo. Aí um otimista pode, não, vamos embora, vamos passar, vai dar certo. Mas isso é imprudência, né? Você está passando num canto que todo escuro, você não tem informação. O medo muitas vezes é bom, mas ele não pode, como Jorge disse, lhe estagnar. Então, se o medo é a falta de informação daquilo que está por vir, por que você não busca essa informação? Verdade. Né? Então, eu acho que os grandes erros da galera que está iniciando o empreendedorismo, ou está iniciando uma empresa, ou está iniciando uma jornada de passar em um curso concorrido, é você só olhar muitas vezes para aquilo que vai lhe trazer agrado, mas você fecha os olhos para aquilo que vai lhe trazer dificuldade. Então, assim, quando eu encarei essa jornada, eu parei e pensei, poxa, essa rotina de estudo que eu tenho que ter. Eu tenho que saber lidar com a coisa que muitas pessoas têm medo, que é a reprovação. Eu tenho que saber lidar com as críticas, porque eu tornei isso público. Eu tenho que saber lidar que eu não vou acertar toda vez, que eu não sou robô. Então, assim, que coisas podem acontecer? Ó, passei no meio de uma pandemia. Acho que nem no meu cenário mais pessimista eu imaginava que ia acontecer uma pandemia, né? Mas eu acho que o grande divisor é você, para não ter medo, é você ter informação daquilo que pode acontecer. Tanto o lado pessimista como o lado otimista, como aquela média que pode se seguir, tanto no seu negócio como na sua trajetória. Eu acho que isso vai lhe gerar, além de você sair da estagnação, você ter prudência para dar o próximo passo. Eu acredito que isso é o grande divisor, tanto no mercado do empreendedorismo, como também no mercado de concursos públicos. Essa fala realmente transmite para mim aquilo que a gente já vem falando, o poder que a informação e que a educação tem, né? Então, o acesso à informação, o acesso à educação, a decisão de ter esse acesso, a disciplina de continuar tendo esse acesso, gera transformação. Perfeito. Você vai sair do seu estágio atual para um estágio muito melhor, porque você teve acesso à informação, decidiu continuar tendo acesso a essa informação, e isso gera transformação. É o que aconteceu claramente aqui na vida do nosso amigo Jorge. Eu fico muito feliz em ver pessoas que foram resilientes. Os desafios da vida não fizeram parar, pelo contrário, deram mais garras para você tentar mudar o seu cenário. Então, quando a gente traz para a nossa mente, entendendo que a situação atual não é que você quer ficar, e que essa situação te motiva a ter uma energia incessante, uma energia que não se acaba para você conseguir atingir o seu objetivo, é assim que a gente tem que fazer. E isso não é só por nós, porque quando você muda de vida, você muda o ambiente no qual você está inserido. Você contagia outras pessoas, você transforma outras vidas. Então a sua energia de mudança, a sua capacidade de gerar mudança e de enfrentar estágios e de romper limites, ela não será benefício só para você. Ela será benefício para a sociedade, para a sua família, para as pessoas que estão em volta de você. Então isso gera um processo de transformação coletiva a partir de uma vida. E você imagine se várias vidas possam fazer efetivamente, tomar essa decisão e ser uma pessoa resiliente,
que obstáculo se transforma em motivação para mudar o status e a situação do cenário atual em que se encontra essa pessoa. Perfeito. E uma coisa também que a gente queria aproveitar e explorar de Jorge, né? O que é que você poderia dizer assim em termos práticos para quem tem ou dificuldade ou ainda está nesse processo, né, de em constante desenvolvimento dessa mentalidade resiliente, né? O que é que você diria assim de termos diários, né, prático para a gente caminhar nesse objetivo de cada vez mais se tornar resiliente? Tem duas teorias que eu gosto muito, que a gente usa lá na mentoria, né? O primeiro é o nosso tripé, que é a metodologia que a gente usa, que é métrica, organização e resultados. E o segundo é os 6 KPIs, né? Que é o Key Performance Indication, né? Indicador-chave de desempenho. A primeira fala de coisas que são necessárias para você chegar no seu objetivo. Então, métricas, organização e resultados. Métricas é o que diferencia você de ser uma pessoa, um estudante, no meu caso um estudante amador, para um estudante profissional. Porque muitas pessoas veem estudante não como uma profissão, mas quando você vai colocar no formulário tem a opção estudante. Né? Então, estudante é trabalho, não é profissão. Né? Não é emprego, mas é trabalho. Você dispõe energia para ser estudante, né? E até muito. Uhum. Então, Bom, olha aqui. Então a parte de métricas ela é muito interessante, porque métrica é onde você começa a se metrificar. A métrica é você tirar o emocional e colocar o racional. Por exemplo, no Enem. Se você vai passar no Enem, tem 90 questões, no primeiro e no segundo dia. Você vê que todos os seus concorrentes, para passar em uma determinada área do conhecimento, de 45 questões, eles acertam 39. Então, se você está fazendo 26, você não vai passar. Isso já é um espanto para muitas pessoas. Porque o que a galera gosta de fazer? Gosta de permanecer naquela zona de conforto, não quer se metrificar porque tem medo do resultado, e pensa que no dia lá vai vir algo divino, vai acontecer um Big Bang, e ele vai bater 39 questões de 45. Então a primeira coisa é você se metrificar. É igual no empreendedorismo, né? Quando você vai abrir uma empresa, tem várias taxas. Se você sabe essas taxas e você só... o seu faturamento não paga nem as taxas de abertura da empresa, será que é válido abrir essa empresa? Será que você não tem o capital investido? Você tem alguma metrificação de 3 meses, 4 meses, o que aquela empresa vai gerar? Você tem possíveis clientes? Então muitas vezes a gente entra no negócio sem se metrificar. E o cara que se metrifica, ele já passa na frente. A segunda coisa, organização. Então, dentro da organização, entre os 6 KPIs, né? Que os 6 indicadores-chave de desempenho. Então você tem ali o ambiente. Então você tem que procurar um ambiente certo. O ambiente certo não é uma mega estrutura muitas das vezes, mas é uma mesa arrumada num quartinho. Né? Ambiência, isso é uma coisa muito importante. Perfeito. Ah, Jorge, mas eu não tenho nenhuma condição. Vá para uma biblioteca, bibliotecas são públicas. Né? Vá para um cowork se você tiver uma condição melhor. Mas mude o ambiente, né? Faça que aquele ambiente esteja de acordo com o seu propósito. Uma coisa que também dentro dos 6 indicadores-chave de desempenho é a estratégia. Veja a estratégia correta para o seu negócio, veja a estratégia correta para o seu estudo. Muitas vezes a gente se apega muito a estratégias erradas, que elas são herdadas de gerações para gerações. Por exemplo, no mundo do estudo, nossos antepassados gostavam muito de ler, né? A leitura era porque só tinha livro, né? Só tinha bibliotecas. Você não tinha audiovisual, você tinha podcasts durante podcast, então você lia muito. E se a gente vai ver hoje na neurolinguagem, a leitura é uma das métricas de mais baixo rendimento que existe. Então, geralmente, para você ler e você entender, você tem que ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes o assunto. Sendo que a leitura para estudo ela é baixo rendimento. A leitura para lazer ela é alto rendimento. Porque você bota hormônio na jogada. Engraçado. E vou fazer uma provocação agora, Jorge. A gente está falando de mentalidade, de ambiência, né, de pessoas. É verdade que quando você estava no seu período aquisitivo de sucesso, ou seja, antes de entrar para a faculdade, universidade de medicina, você se cercava de pessoas
nas quais gostavam de frequentar festas, não tinham compromisso? Era esse tipo de pessoa, era esse ambiente que você frequentava, ou eram essas pessoas que você tinha acesso, que tinha mentalidade diferente da sua, ou não? E é legal, né? Porque isso é um dos indicadores-chave de desempenho, que é a ambiência. E na ambiência, você tem uma coisa chamada motivação extrínseca, né? Que as pessoas que estão ao seu redor, elas exercem uma motivação sobre si. E às vezes não precisa ela estar nem no mesmo propósito, basta ela ter a mesma disciplina. Eu lembro que meu primo na época queria entrar nas Forças Armadas, né? E ele tinha disciplina de correr. E eu tava em casa parado e tal, muitas vezes sem praticar atividade física, eu gostei da disciplina dele, eu vou correr com ele, né? Então, o processo de disciplina me motivava, né, a ter disciplina também nos meus estudos. E muitas vezes eu gosto de falar assim, se na sua casa só tem festa, só tem bebida, só tem bagunça, sai da sua casa, né? Vá para uma biblioteca. Não precisa, aquelas mesmas pessoas estão buscando passar no concurso público, mas aquelas pessoas estão estudando. Aquelas pessoas estão buscando, aquelas pessoas estão em silêncio em busca de um propósito, né? Então isso vai modulando. Se você quiser pular etapas, né, que você quer ir para a glória, né? Porque muitas pessoas associam festa e tudo mais, nada contra, cada um, né, tem a sua decisão. Mas isso para mim é glória, né? Você está festejando, você está brincando, você está curtindo, né? Isso aí são momentos que devem ser curtos, porque é o momento que você adquire um certo objetivo. Como eu disse, o número de derrotas é muito maior do que o número de vitórias. Então, quando você tem uma vitória, tem que ser significativo. Mas você pular essa etapa, estar com pessoas muitas vezes que desistiram do propósito, ou pessoas que já chegaram lá, né, mas por um momento desvirtuaram, não vai fazer você modular o ambiente para o seu foco, para o seu objetivo, né? Então se cerque de pessoas que querem o mesmo objetivo, não necessariamente a mesma meta, mas a mesma disciplina, né, mas a mesma resiliência, que aí com certeza é um dos moduladores que modifica seu resultado. E é muito interessante essa questão, né, de se você não tem um ambiente perfeito ou ideal em casa, saia dele, porque realmente, literalmente, assim, se você não tem acesso próximo, assim, se as pessoas que estão ao seu redor, né, não colaboram para isso, realmente saia, porque é a melhor decisão. Eu lembro que, acho que eu comentei com o Joás, né, um ambiente que lhe traz essa mudança, assim, muitas vezes insights, e destrava muito você no ambiente dos negócios, são muitos esses eventos que acontecem, né? Uma roda de network, uma roda de negócios, que você consegue visualizar, né? Você está ali na mesa com várias pessoas diferentes, né? Que vivem situações diferentes, e, nossa, ali é muito desprendedor. E eu lembro que, na época, um dos primeiros eventos que eu fui, né? Quando eu cheguei em casa, cheguei com tantas ideias que eu contei pro meu esposo. Caramba, foi muito destravador, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E ele não estava na mesma vibe que eu. Ele ficou, tipo, sério? Acho que não. E eu disse, rapaz, próximo ano eu vou levar ele. Levei ele. Acho que um segundo dia, o homem já estava produzindo conteúdo no evento, já estava planejamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu também levei ele para o mesmo ambiente. Então, para você ver como o poder desse ambiente, ele molda você, né? Ele lhe dá novos insights, novas experiências. E quando você leva outras pessoas também, isso contagia, né? Então, é muito poderoso essa ideia de você. Se você não tem, saia, busque outro lugar, busque outra maneira, mas realmente vivencie ambientes diferentes, porque realmente é poderoso. E vocês percebam que tudo parte a partir da vida, né? Ou seja, de pessoas. Tudo são pessoas. Com quem você está próximo, qual a mentalidade dela, como isso te afeta. Agora você imagine, Raíssa, você buscar estar cercada de pessoas com essa mentalidade. Você buscar frequentar ambientes que tenham esses insights todos os dias. Uhum. Você já imaginou a sua vida no final do ano, como ela vai estar? Né? Então, assim, nós diariamente temos uma chance de buscar melhoria real na nossa mentalidade, porque o princípio
O limiar da mudança é na mentalidade. Depois que você muda a mentalidade, você muda as ações. Porque você entendeu que é possível, você entendeu que depende de você. Então você imagine uma vida na qual você dedica a frequentar esses ambientes, a ter energia dessas próximos a você, com pessoas que pensam similar. Então a sua vida ela vai ser transformada, isso não há a menor dúvida, porque é energia que você vai ter, que vai transformar em ação, a ação vem a mudança e da mudança aí vem atingir os objetivos. É como você está sendo alimentado, né? Imagine se você passa ali uma semana consumindo vários podcasts, né? Podcasts como esse, que você vai tendo insights, que você vai vendo sobre temas diferentes, cases. Então, quanto mais você vai consumindo, mais você vai entrando nesse nicho, né? Nesse ambiente, é mais sobre isso que você também vai liberar, né? Quanto mais coisas entram, mais coisas naturalmente vão sair. Então, É verdade. isso a gente pode até recomendar como algo diário, né? Uma estratégia semanal, né? Quando você coloca ali na sua rotina, vou ouvir um podcast por semana, né? Aquilo ali vai potencializar a sua semana, né? Para você estar adquirindo ideias diferentes, né? Novos projetos, novas estratégias. Então, já se inscreve no canal também, né, Joás? É verdade. E uma analogia muito simples que você pode refletir é o que você põe mais na sua mente todos os dias, é isso que vai refletir você. Então, pense se você põe coisas boas. O estímulo que você está se dando a oportunidade de ter. Que tipo de estímulo é? É estudo? É Netflix? Coisa boa? É coisa ruim? A chave da mudança, gente, na nossa mão. Eu queria agradecer demais a Jorge. Muito obrigado, Jorge, por ter vindo aqui. Para nós é um prazer gigantesco ter o testemunho de alguém que teve mudança na vida através da mentalidade, da disciplina e da resiliência, né? A educação proporciona essa mudança, mas para que você tenha acesso a essa mudança, existe um caminho a ser percorrido, existem métricas que precisam ser criadas e, obviamente, se você cumprir essas métricas, você vai alcançar esse objetivo. Então, agora, nesse momento final, Jorge, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Tem jovens assistindo a gente, tem pessoas que já têm idade, mas qual é a mensagem que um homem como você, que partiu do zero absoluto, atingiu o seu objetivo inicial, que eu sei que o seu objetivo é muito maior do que onde você está agora, qual o conselho que você dá para as crianças, os jovens, os idosos que estão nos assistindo agora? O grande conselho que eu tenho para dar é que, até do mesmo significado lá dos moduladores de desempenho, é um dos 4 pontos que eu trago muito lá na mentoria, que é o querer versus a necessidade. O querer, ele muitas vezes leva a caminhos que nós não queremos ir, porque a gente não tem uma renúncia inicial. E a necessidade, ela muitas vezes dói no início, mas ela traz uma transformação absurda depois. Então, uma coisa que eu tenho para deixar tanto para pessoas que já estão nesse ramo, como pessoas que ainda vão entrar, que vão iniciar, jovens, todas as faixas etárias, coloque na sua prioridade aquilo que você necessita e não aquilo que você quer no momento. Porque quando você trata as coisas que você necessita, você tem uma real transformação, tanto de mentalidade. Mas quando você sempre coloca o que você quer acima do que você necessita, você não consegue chegar aos seus objetivos, né? Então, muitas vezes, aquela renúncia inicial de algo que aparentemente é bom vai trazer uma transformação muito melhor lá na frente, certo? Então, naquele momento, eu necessitava estudar, necessitava realmente renunciar a vários cantos para ir, festas, amigos e tudo mais, mas trouxe uma mudança total na minha vida. Uma reflexão brilhante, pôr na frente o que você necessita ao invés do que você deseja. Primeiro a necessidade, muito legal. Raíssa, fico muito contente de compartilhar aqui contigo, com a sua mente brilhante aqui também, iluminando aqui esse podcast.
Passo agora a palavra para você, por favor. Para a gente fechar, compartilhe com quem está nos assistindo nossas suas redes sociais, por onde a gente encontra. Ah, perfeito. O meu nome, você só encontra eu no Brasil, Aldi Ellison. Certo? Você coloca Aldi Ellison, vai mostrar aí no perfil abaixo também, né, na legenda. Aldi Ellison, também pode seguir nossa mentoria, que é Up Natureza. É uma mentoria ligada à alta performance nos estudos. Né? Nós modulamos essas 3 coisas, né? Métrica, organização e dificuldades, para você obter. E eu acredito que a educação muda a vida das pessoas, porque ela mudou a minha. Perfeito, muito obrigada, Jorge, por essa participação, essa contribuição aqui, foi muito rico. Joás também contribuindo aqui. E espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, né? Se inscrevam no canal também para acompanhar os nossos próximos episódios. Episódios riquíssimos, como vocês estão vendo aqui, né? Com cases, com grande mentalidade. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal!